Fala galera, e aí, beleza turma? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Beleza? Pessoal, hoje eu vou falar sobre 7 dicas que você precisa saber antes de escrever um artigo no LinkedIn. Isso daí. Mas antes, compartilhe esse vídeo, curta e comente aqui embaixo, beleza? Então, 7 dicas que você precisa saber antes. Quais são? Criar artigos no LinkedIn para compartilhar conhecimento na área de trabalho melhora a imagem profissional e aumenta as chances de ser encontrado por recrutadores. O artigo no LinkedIn é formado de texto longo que possibilita a formatação e uso de recursos visuais como vídeos, imagens e gráficos ilimitadamente. Similar aos posts nos blogs, os artigos permitem que usuários compartilhem conhecimento e que marcas fortaleçam a visibilidade e gerem tráfego para o site da empresa ou blog. Outra vantagem deste recurso é que os artigos podem ser encontrados por meios de busca no Google, o que pode aumentar o público alcançar e trazer mais atenção para o perfil publicado. Para profissionais que buscam ter uma presença mais ativa no LinkedIn, esta é uma forma bastante indicada pela plataforma. Além de aumentar a visibilidade do perfil do usuário, os artigos aumentam a credibilidade do profissional, visto que eles são utilizados para transmitir conhecimentos e experiências. Também é possível fazer network ao abrir espaço para discussões sobre o assunto nos comentários. O LinkedIn permite publicação em diferentes formatos, inclusive o de artigos. Então, vai essas 7 dicas para você. Primeira dica: identifique o público-alvo. Durante o planejamento do texto, uma das características que devem ser consideradas é a audiência desejada, ou seja, para quem o texto é direcionado. Isso irá auxiliar o autor a definir a linguagem e o tom de voz, o tipo de informação que será passada e a selecionar dicas que são verdadeiramente úteis para o artigo, para o público. Para isso, o autor do artigo deve considerar a indústria que o público trabalha, qual profissão exerce, quais são as principais dúvidas que ela tem e quais respostas ele pode oferecer a ela. Conhecer o público-alvo do seu texto irá
auxiliar a escolha da abordagem do artigo. Ao criar o artigo, levando esses tópicos em consideração, personalizando a abordagem para que ele ou ela esteja mais adequada aos temas de interesse do público, o autor consegue desenvolver um texto relevante, mais atrativo e com mais chances de apresentar um bom desempenho no LinkedIn. Dica número 2. Escreva um título atraente. O título do artigo é a primeira frase que o leitor irá ler do seu texto e, para motivá-lo a continuar a leitura, é importante que ele seja simples, mas relevante e que gere interesse. Comunicar o tópico do seu texto no título pode ser um desafio. Por isso, muitos autores optam por deixar esta escolha para o final, quando já tem todo o conteúdo escrito e pronto para publicação. Independentemente da forma escolhida para criar o título, há algumas fórmulas usadas que facilitam a criação de um título criativo, atraente e que comunica o tema da leitura. Veja algumas opções. Tudo o que você precisa saber sobre ... X dicas para ... Um guia sobre ... Erros para evitar na hora de ... Pare de fazer isso ... Melhore o X com... O título do artigo no LinkedIn precisa ser atrativo para motivar o leitor a continuar a leitura. Os artigos no LinkedIn têm capacidade para títulos de até 150 caracteres. No entanto, é interessante que a frase escolhida tenha entre 40 a 50 caracteres. Esse número permite que o texto, quando buscado no Google, apareça com o título completo, informando ao leitor exatamente o que ele precisa saber antes de clicar no link. Caso o seu título seja maior que 50 caracteres, ele poderá aparecer no Google de forma cortada. Por exemplo, 5 dicas que você precisa saber sobre marketing de ... Dica número 3. Faça uma boa introdução. Normalmente, quando alguém inicia a leitura de um texto e encontra informações desconexas, frases confusas ou mal escritas e incoerências, a pessoa se sente desestimulada a optar por não continuar a leitura. Sendo assim, semelhante ao título, a introdução também precisa ser cativante o suficiente para incentivar a leitura. A introdução precisa gerar curiosidade no leitor,
Existem várias estratégias para começar um artigo, seja utilizando técnicas jornalísticas para fornecer todas as informações principais no início do texto, uma narrativa interessante ou até mesmo algo chocante para chamar a atenção. Seja qual for a estratégia escolhida, é importante que a introdução tenha 3 elementos: gancho, frase de impacto que chame a atenção e gere curiosidade, contexto, forneça uma visão geral dos fatos que foram abordados e da relevância para a leitura. Tese, informe o propósito do artigo e qual benefício ele irá oferecer para o leitor. Dica número 4. Crie uma estrutura que facilite a leitura. Mesmo que o autor desenvolva um texto completo de informações e dados necessários para a compreensão do assunto pelo autor, a estrutura precisa ser feita para facilitar a leitura. Por isso, recomenda-se que o texto seja quebrado em seções ou tópicos. Desta forma, o leitor poderá escanear o texto com mais facilidade, indo direto ao tema de seu interesse. A estrutura do artigo no Linktree deve ser dividida em seções. Outras formas para melhorar a leitura do texto é utilizando listas ou bullet points, colocando partes importantes no texto em negrito, destacar dados ou situações, dentre outros. Além disso, recomenda-se manter os parágrafos curtos. Desta forma, o texto se torna menos cansativo para o leitor. Dica número 5. Traga conteúdo relevante. Embora se tornar um usuário ativo do Linktree seja importante muito para a autoimagem do profissional, não basta escrever artigo apenas por escrever. É necessário ter uma mensagem para passar. Por isso, é necessário realizar pesquisas, encontrar dados, por exemplo, estudo de casos e outras informações recentes e relevantes, e integrá-las no texto. O leitor precisa encontrar no artigo algo de relevante que agregue no próprio conhecimento. Acione dados e informações relevantes e atualizadas no artigo. Além disso, para trazer credibilidade para o autor e material produzido, é importante fornecer referências que comprovem que as informações passadas são reais. Por isso, inclua links de fontes externas para oferecer mais contexto para o leitor. Dica número 6. Use recursos visuais.
Outra tática para complementar a estrutura do texto, facilitar a leitura e entendimento do artigo é adicionando recursos visuais, imagens, infográficos, vídeos e outros recursos. Além de deixar o texto mais atraente, reforçam a mensagem passada e traz uma quebra de parágrafos, permitindo que o leitor descanse antes de continuar a leitura. Adicione fotos, vídeos e gráficos no artigo para deixar o texto mais atraente. Em textos longos, é recomendado a inclusão de 5 a 10 recursos visuais. Além disso, é importante adicionar o alt text, ou seja, texto alternativo que irá descrever os elementos visuais da imagem. Isso facilita que os mecanismos de busca rastreiem o texto, possibilitando uma melhor classificação do artigo. E para finalizar, dica número 7, finalize com uma Call to Action. A Call to Action, ou CTA, é uma chamada para a ação, ou seja, um recurso que incentiva o leitor a tomar alguma ação específica ao final da leitura. A CTA escolhida pode variar segundo o propósito do artigo. Por exemplo, se o único objetivo é compartilhar conhecimento, o autor pode incentivar o engajamento pedindo para que os leitores comentem opiniões sobre o assunto ou compartilhem o artigo com a base de seguidores deles. Mas, caso o objetivo seja levar o leitor para outro site, o autor pode criar frases direcionadas para isso. Veja alguns exemplos de Call to Actions. Curtiu o conteúdo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse o blog Artigo Link. Receba dicas como estas toda semana no seu e-mail. Assine a newsletter Link. A chamada para a ação ajuda a finalizar o artigo. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!